Eu nunca fui apresentada, pastora, como a mãe de Arthur, Clara, Miguel. Eu amei isso, sabe por quê? A mulher mais poderosa da Bíblia foi mãe. E às vezes nos nossos dias a gente tem esse papel, esse desempenho com tanto desdém. Tantas mulheres têm aberto mão da maternidade por causa da carreira, por causa de viajar numa ilusão para o mercado. Nós somos descartáveis. A gente se dá uma vida inteira para depois concluir que alguém mais jovem do que a gente chega e ocupa o mesmo lugar que a gente às vezes batalhou por ele uma vida inteira, ganhando metade do salário. Mas para os nossos familiares, nós somos insubstituíveis. Então a gente tem que realmente repensar onde a gente está colocando toda a intenção da nossa vida. Porque a gente tem trocado o precioso pelo vil. E a gente precisa repensar. Então foi uma grande honra ser apresentada assim. Porque isso é a única coisa na minha vida que não vai mudar. Mesmo depois que eu partir, ou se um deles partirem, que Deus me livre dessa dor, mas isso não muda o fato de eu ser mãe da Clara, do Miguel, do Arthur e da Sofia. É uma grande honra, eu amei ser apresentada assim. Meninas, é uma alegria estar com vocês nessa noite. E eu sei que você veio com tantas expectativas, e eu gostaria que você colocasse todas elas no Senhor. Porque Ele é a fonte. Não há outro como Ele. Não há, nós cantamos aqui, não há outro como Ele. Não há ninguém que pode fazer o que Ele faz no nosso coração. Helena, eu te conheço do YouTube, hein? Eu te conheço do YouTube, Deus usa, você falou certo, Deus usa a minha vida. Eu sou só o vaso de barro, é tudo sobre Ele. Nada sobre mim. Eu sou uma mulher exatamente como você, feita do mesmo material com você, com as mesmas limitações, guerras, dias horríveis e dias vitoriosos, como você. A gente é tudo igual, tudo do mesmo material, é tudo sobre Ele. O que Ele faz com esse material que está na mão dEle, e a gente quer que Ele faça infinitamente mais. Amém? Em nós e através de nós, porque a gente não está aqui por nossa causa. Nós estamos nesse planeta para uma missão, para cumprir um propósito. E nunca é só para nós, passa por nós e atinge o outro. Nós temos sido deformados pelo egoísmo dos nossos dias. Quanto mais nós retemos, quanto mais egoístas somos, quanto mais nós pensamos sobre o plano de Deus para mim, Deus tem um plano para mim. Quanto mais centradas em nós mesmos nós somos, mais vulneráveis nos tornamos ao nosso adversário. Mas quando a gente entende que a gente é parte de um todo, que todo mundo tem um valor, que todo mundo tem um propósito, que nós somos amadas por Deus de uma maneira única. Eu estou aprendendo que Deus não ama igual. E às vezes você pensa, não? Helena, mas você mesmo já falou que Deus ama igual. Mas entenda, Deus não ama igual, Deus ama de uma maneira singular, porque nós somos singulares. Não tem nenhuma outra mulher como você. E eu fico vendo a maneira como eu amo meus 4 filhos, cada um deles é de um jeito. Um não compete com o outro. O amor de um não compete, embora eles digam que sim, né? Embora eles acreditem que sim. Ah, mas você ama mais fulano do que eu. Esse discurso, eu falava com minha mãe, escuto dos meus filhos, e talvez meus filhos escutem dos meus netos. Mas o fato é que quando a gente se torna mãe, a gente sabe que a gente tem um relacionamento mais fácil com um, mas se precisar de entregar um para ser morto, a gente entrega a nossa própria vida. Não é assim? A gente ama de uma maneira singular. Então, quando a gente entende que Deus nos ama de uma maneira singular, nós não temos rivais. Nós não estamos em comparação nem em competição. Nós fazemos parte de um todo que glorifica a Deus. Nós estamos aqui para a expansão do reino de Deus. Nós estamos aqui para nos doar uns pelos outros. E à medida que a gente faz isso, nós vamos sendo curadas. Quanto mais se retém, quanto mais você se protege, quanto mais você quer coisa só para você, mais ferida você se torna.
Vai por mim. Abre a guarda. Ame, porque o amor sempre volta. Pode não ser no mesmo lugar que você está plantando, mas ele sempre volta. A gente só colhe daquilo que a gente planta. Amém? Antes de eu começar a passear pela palavra do Senhor com vocês, eu gostaria de compartilhar com vocês o teaser do nosso último DVD. Eu conheci o João Lúcio, a gente fazendo teatro no colégio. Eu fiquei sabendo que esse moço bonito de olho azul estava fazendo teatro no colégio. Eu conheci ele na casa de uma professora. E eu falei, eu quero conhecer esse moço mais de perto. Ele é tão interessante. Deixa eu conhecer ele mais de perto. Aí fiquei sabendo que ele estava envolvido numa peça teatral. A minha escola sempre fazia um teatro anual. E estava fazendo Pagador de Promessas. Ele fazia o padre e tinha uma beata. Atormentei a professora de teatro para o papel de uma beata virar 3 beatas. A beata apaixonou pelo padre. Jesus fez grande obra. E tudo mudou. Mas a gente decidiu que nada na nossa vida vai ficar infrutífero. Tudo que o Senhor nos confiou, todo dom que Ele deu, vai ser para a glória do nome dEle. Então nasceu o DVD só para mulheres e homens curiosos. Conecte o seu coração, Senhor. Ó Senhor, nós nos assentamos aos seus pés nessa noite. Queremos a melhor parte. Como Maria, Senhor, nós nos assentamos aos teus pés para aprender do Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração e faça em nós aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Em teu nome nós oramos. Amém. Enraizadas. Segundo o dicionário, enraizado é aquilo que criou raízes, arraigado, que se fixou em algum lugar. O que é a raiz? A perspectiva da botânica, raiz é o órgão da planta desprovido de folhas, que regra de posição inferior e com a dupla função de fixar a planta no solo e executar a absorção de alimentos. De maneira figurada, raiz é origem, princípio, fundamento, ligação moral, vínculo. Eu achei tão interessante essa definição pela botânica, porque a obra de arte fala do caráter do artista. Quando você vai numa exposição artística e você vê, por exemplo, um quadro pintado, você consegue perceber o que estava na alma do artista quando ele pintou aquele quadro, mesmo que seja uma pintura abstrata. Se ele usa cores fortes, tons fortes, caóticos, pesados, você pensa em algo perturbador, em algo denso, em sofrimento. Quando você escuta uma canção, o artista, a gente costuma muito dizer, né? A gente define as coisas, música secular e música evangélica, música gospel. A gente coloca as músicas nos nichos, né? Separadinhos, mas não é tão simples assim. Música é música. A música não é cristã, porque ela não se converteu, ela não tem consciência. Música o que muda é quem faz a música. Tem gente fazendo música gospel comercialmente, que é só ganhar dinheiro. Não tem uma vida santa diante de Deus. Alguns cantores que cantam secularmente, eles pensaram em entrar no mundo gospel, porque para eles enxergam como um mercado. O fato é que o artista, ele derrama na sua música aquilo que está na alma dele. Então, se a alma dele tem depressão, ele derrama depressão. Se a alma dele tem pornografia, ele derrama pornografia.
Se a alma dele é poética, tem um olhar poético sobre as coisas, ele vai derramar poesia na sua canção. Se ele está depressivo, eu me lembro que eu ouvi uma música do Chico Buarque, há vários anos atrás, uma música que fez muito sucesso nos anos 70, e a música é de uma riqueza poética, sensacional, mas ela é uma música extremamente depressiva, porque ela fala de um divórcio, né? Então ele vai descrevendo, né? A música chama Trocando em Miúdos, e ele vai descrevendo a ruptura de um relacionamento, né? Eu vou te deixar a medida do bom fim, não me valeu. Eu fico com os discos do Pixinguinha assim, o resto é seu. Quer dizer, ele tá, né? Você vai fazer isso, eu fico aqui. É uma música terrível, porque é uma música de uma riqueza poética incrível, mas de uma tristeza, a descrição de uma ruptura. E aí o período que a música foi feita era a coisa mais comum, era o que estava mais acontecendo, era o que estava em voga, o divórcio, né? Então o artista derrama do que está cheia a sua alma. Então quando a gente olha para a natureza, a gente vê o que está dentro de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então quando a gente para olhar a cor, você já pensou que as cores que a gente carrega hoje na nossa roupa, tudo é extraído imitando a natureza? Antes que elas existissem em tecidos, em cores, elas fossem reproduzidas pela indústria, Deus as criou e as colocou nas flores, nos pássaros, nas plumas. Gente, que coisa interessantíssima, quando a gente começa a estudar os pássaros, as cores que a gente acha nos bichinhos. Que coisa impressionante. Nos peixes, as escamas, translúcido, furta-cor, é fantástico. E muitas vezes Jesus usa a natureza para exemplificar, para ensinar, para nos chamar a atenção sobre o caráter de Deus, né? Por que vocês estão ansiosos quanto àquilo que vocês vão comer, vestir? Olha para os lírios do campo, olha para os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, mas o Senhor os sustenta. Olha para o lírio do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se o Senhor veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã não mais, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Então quando a gente olha para a natureza, e Jesus usa várias vezes a natureza para falar, a Bíblia é recheada desses insights, semeadura e colheita, não andar ansioso, porque o Senhor cuida de todas as coisas, Ele alimenta os pássaros, os processos da vida, né? No plantio, você não colhe de um fruto, você plantou hoje, você não come o fruto amanhã. Tem o processo, tem a espera, tem as estações do ano. O inverno chega nos relacionamentos, os invernos chegam na amizade, no casamento, mas aguenta firme, seja fiel, continua cuidando, porque a primavera volta de novo, é cíclico. Então, a natureza não é Deus, mas a natureza nos dá pistas de quem Deus é, como Ele age, como Ele pensa, como Ele atua, porque a obra manifesta do seu Criador, manifesta como o que está dentro do Criador. E quando a gente olha então para o nosso corpo humano, como ele funciona, como ele dorme, desliga durante algumas horas, parece que a gente morreu, a gente sonha, depois acorda, que coisa linda, que fantástico, Deus é realmente magnífico. E aí quando a gente pensa em raiz, e a gente olha para a botânica, e eu vou ver o olhar da ciência, o que é? O que a Bíblia, quando fala sobre raiz, o que a Bíblia está falando? Que é uma planta desprovida de folhas e em regra de posição inferior. Eu achei tão interessante isso, porque a raiz é desprovida de nada de aparência. Nós mulheres somos tão preocupadas com a aparência, não é? A gente é levado por aquilo que a gente vê. Eu fico vendo, a gente é atraída pelos olhos. A gente passa numa vitrine e a gente vai, não é? Homem não está nem aí. O que você vê na vitrine? Chega de vitrine, vamos embora. Mas a gente fica torcendo o pescoço, mesmo que a gente não vai comprar nada. A gente gosta de olhar a vitrine só para relaxar. A gente gasta tempo
arrumando unha, cabelo, né? Gasta dinheiro com isso, né? Na hora de ofertar, a gente cata as moedinhas, e as notas baixas no fundo da bolsa. Mas você deixa R$100 no salão assim, ó, sem pestanejar, só para fazer mão, pé e escova. Então a gente tem uma tendência a inverter as polaridades, a dar mais valor àquilo que não é tão valioso e a desprezar aquilo que realmente nos sustenta em dias difíceis. Resultado: nesse período que nós estamos vivendo da história, nós somos mais visuais do que nunca antes. Talvez pelo advento da internet, das redes sociais, a gente quer seguir a blogueira, a gente quer ver os tutoriais de maquiagem, não é isso? A gente gosta da moda. Gente, e isso em si, não tem nenhum problema nisso, não. É da natureza feminina gostar de detalhes, é da natureza feminina estar atenta aos detalhes. Eu lembro que eu falei com o João: João, você lembra aquela roupa que eu usei quando a gente se conheceu? Não tenho a menor ideia. Meu bem, mas eu lembro cada detalhe. Helena, você lembra, meu bem? Mas, homem não vê detalhe, homem vê o conjunto da obra. Eu não estou... Sabe aquele cinto dourado? Você lembra aquele cinto dourado que eu tinha? Não. Como não lembra, João? Eu tive esse cinto uns 5 anos. Eu usava ele todo final de semana. E aí ele vem com a frase: homem vê o conjunto da obra. A gente vê se está tudo bonito. Esse negócio de detalhe não é com a gente. E Deus é que colocou esses elementos em nós. Essa preocupação com detalhes. Se o mundo fosse só masculino, gente, ia ser tudo cinza, azul marinho e preto. Não é? Formas retas, um negócio bem objetivo, bem prático, né? Um homem entrando no shopping. Outro dia eu recebi um meme assim, né? O homem entrando no shopping, ele sai do... bate na loja, sai. Um homem entrando no shopping para comprar uma calça, né? Ele vai direto na loja da calça, entra, compra a calça e sai. Mulher para entrar no shopping para comprar uma calça. Ela entra em todas as lojas e sai sem a calça. Ela sai com saia, sapato, bolsa, sem a calça. Então isso mostra as nossas diferenças. É assim, ok. Mas então, vamos voltar. Vamos voltar para a raiz. Vamos voltar para o princípio. Vamos voltar para a gente não ser enganada. A raiz, como descreveu aqui o dicionário, não tem folha, quer dizer, não tem aparência. Vocês lembram da história da figueira? Que Jesus foi procurar fruto porque tinha folhas. E quando tinha folhas, ele estava pretendendo achar fruto, mas não tinha. Tinha só aparência. E nós temos hoje uma aparência de santidade, uma aparência de justiça, uma aparência de pureza. Nós temos o discurso certo, nós usamos a saia no comprimento certo, a gente tem uma atitude esperada, a gente fala o crentez fluente. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Está amarrado, queima ele. Gente, quem não é crente e começa a ouvir a gente, pensa que a gente tem um pino frouxo. Não só pelas palavras, mas pelas músicas. Imagina comigo: incendeia, Senhor, a sua noiva. É impossível. Gente, eu fico imaginando a noiva entrando em chamas, noiva em chamas, né? Nada além do sangue, nada além do sangue. Eu penso: gente, por que esse povo canta tanto? Ai, que coisa macabra, sangue, sangue. Né? Então, a gente assume um vocabulário típico da nossa tribo, né? E a gente começa a se sentir melhor do que os outros por causa disso. A gente começa a se sentir mais santinho por causa disso. Eu não me prostituo. Eu casei virgem com meu marido. Eu não uso droga.
Eu não tenho vícios. Mentira. Você não larga a Coca-Cola nem o café. Estraga o seu corpo tanto quanto a pinga. Mas você fala, não tenho vício. Você é viciado em rede social, você é viciado em tecnologia. A gente é viciado em tantas outras coisas que nos estragam, que estragam o nosso corpo, que estragam os nossos relacionamentos, mas que parece mais bonitinho. Não é tão óbvio, não é tão escandaloso. Então a gente vai convivendo com aquilo normalmente, naturalmente. São coisas péssimas, mas como é socialmente aceito entre os crentes. Por exemplo, lá em Belo Horizonte, gente, uma triste realidade. Alguns bufês se recusam a fazer festa para crente. Por quê? Porque come. Vocês estão rindo? É de chorar. Você já parou para pensar? O que encarece um buffet, teoricamente, é a bebida alcoólica. Ah, não, os crentes não bebem, então deveríamos ter as portas abertas, né? Mas o que a gente não bebe, a gente come. Mas aquela parte na Bíblia que fala que os glutões, aí a gente faz vista grossa. Gente, eu não estou falando aqui, a gente come demais, a gente come o que a gente não precisa comer. A gente é viciado em comida, viciado em açúcar. E abstém para ver, faz um jejum para ver, quase tenho convulsão. Abstém para ver, né? Mata um. Você está na TPM? Não, estou sem açúcar. A mulher está chegando na TPM, ele enfia o chocolate debaixo da porta antes de chegar. 1 hora antes ele passa em casa, põe o chocolate, eu vou ali, depois eu volto. Isso mostra como é que a gente é viciado em tanto de coisa. Como é que está a nossa vida espiritual? A nossa intimidade com o Senhor. Vamos ler lá João 15, que está dando sentido aqui a essa nossa reunião e a esse nosso tema. O Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem. Não podem. Vou repetir, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Enche o pulmão aí de ar. Solta. Você fez isso porque o Senhor te deu hoje mais um dia para viver. Ele te dá o fôlego da vida. Você abriu os olhos nessa manhã porque o Senhor te concedeu mais um dia. Você chegou até aqui nessa noite porque o Senhor te guardou. Você poderia ter saído de casa e um caminhão ter passado no seu caminho, um problema ter acontecido, um parente seu ter falecido, e você não chegaria aqui. Você chegou aqui hoje, está sentado nessa cadeira porque o Senhor te trouxe até aqui. Quando Ele falou, sem mim nada podeis fazer, Ele está falando sério. É o próprio Jesus que está falando isso. Mas a gente tenta. A gente vive a vida pensando que a gente pode fazer as coisas distante de Deus. A gente põe Deus no banco do carona e a gente vai guiando a nossa própria vida.
Todo o problema da espécie humana começou com o desejo de autonomia e independência. Quando a serpente diz a Eva: mas é claro que você não vai morrer, pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, sereis como Deus. Olha a sedução. A gente quer ser como Deus, a gente quer ser autônomo, autossuficiente, todo-poderoso. Essa palavra empoderamento, né? Ela tem um sabor de mel, né? A gente gosta dela, empoderamento. E a palavra é maravilhosa de fato. Empoderamento é você pegar uma pessoa que está à margem, uma pessoa que está sem condições, uma pessoa que está sem visão, sem valor, e você pega essa pessoa e mostra para ela que ela tem valor. Quando você apresenta o evangelho para uma pessoa, você está empoderando essa pessoa, né? A palavra é linda, mas ela está sendo tão exaustivamente usada e equivocadamente interpretada, que tem levado as pessoas do lugar do abuso ao lugar da autossuficiência e orgulho. E todo extremo é beira. Deus é o centro absoluto de todas as coisas. E todas as coisas devem gravitar ao redor dele. Ele é o centro, Ele é o Senhor, Ele é a fonte, Ele é o governo, Ele é a majestade, Ele é o poder, Ele é cheio de glória, Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é, e só Ele é suficiente. Mas a gente tenta, a gente vive de uma maneira independente de Deus. A gente toma decisões e a gente quer que o Senhor venha e assine a liberação, que o Senhor chancele as nossas decisões. Inverteu. Deus virou o gênio da lâmpada. Deus virou aquele que me dá o que eu quero. Enquanto o chamado de Jesus continua sendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse é o padrão do cristianismo. Lúcifer era o querubim ungido para cobrir, andava no meio das pedras afogueadas, de pedras preciosas se cobria, como a descrição de Ezequiel. E ele não foi suficiente para ele ser tudo o que ele era, e ele desejou ser mais. Desejou ser autônomo, desejou ser como Deus. E Jesus, sendo tudo, fez o caminho contrário. Se esvaziou, assumindo a forma de servo. E mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Jesus fez a rota de colisão, ao contrário de Lúcifer. Com quem que a gente está parecendo? Não é à toa que ele foi chamado a raiz de Davi. Outra característica da raiz é que ela, segundo o dicionário aqui, regra de posição inferior. A raiz fica escondida, a raiz fica debaixo, a raiz não aparece, mas é ela que segura tudo. É igual a estrutura desse prédio. Você pode achar essas paredes maravilhosas, está tudo lindo, os painéis de LED, que lindo esse banner, mas se as estruturas não estiverem fortes, nós estamos em sério risco. Essas paredes podem vir sobre nós de uma vez só e matar a todas. Entende como a estrutura é mais importante do que a aparência? É na natureza, e é na vida, nas edificações. O homem sempre seguindo como exemplo a natureza. A
A gente tem que crescer para baixo. Mas a gente não gosta disso, porque isso é destoante do mundo que a gente vive. A gente quer parecer poderoso, parecer rico. Tem tutoriais no Instagram que chega 5 peças de rica. Rica com Y, porque com I é muito pobre. A gente quer parecer rica, mas, gente, a gente vive com 2 salários, e aí? Ser rica? Ser rica da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, da saúde, da alegria. Isso é verdadeira riqueza. Mas rica de dinheiro você não é. Então por que você compra a bolsa, a cópia da Louis Vuitton? E anda de ônibus? Nós estamos querendo enganar quem, gente? A gente está querendo impressionar quem? Se mete em dívida, em dívida, em dívida para não repetir o vestido de festa. Vou falar com vocês. Não, mas eu falo com o marido, me dá o cartão aí. Para que você vai gastar? Eu trabalho também. Eu também ponho dinheiro nessa casa, meu filho. Não, tudo bem, mas a gente está aqui num acordo. A gente está gerindo uma família. Para que você quer o cartão de novo? Vou comprar um vestido de festa para o casamento da fulana no sábado que vem. Mas peraí, e o casamento da fulana que foi um mês atrás? O vestido não está novo, você usou uma vez só. Mas eu já usei no casamento. Todo mundo que vai estar no casamento da fulana estava no casamento da ciclana. Quem nunca, gente? Não é esse o raciocínio da mulher? De onde que vem esse raciocínio? De onde? Roupa boa é para ser repetida. Se não fosse para repetir, era de papel. Você paga o burro do dinheiro no vestido para usar ele uma vez. Isso é burrice. Para quê? Para repetir, para não repetir. Por que você não quer repetir? Porque vão pensar que eu não tenho dinheiro, mas você não tem mesmo. Que vida mentirosa é essa? Só folha pendurada. As raízes, ó, tá tudo no rasinho. Porque se a amiga fala, aí vai no casamento. Esse é o problema das raízes na superfície, raízes que não tem profundidade. Aí a amiga chega e fala assim: nossa, amiga, você repetiu o vestido? Se sua raiz está firme, bem lá no fundo, você fala: claro que eu repeti. Inteligência financeira, amor. Ele é lindo e não é o vestido que eu visto. Sou eu que valorizo o vestido, não é o vestido que me valoriza, não. Peraí, esse vestido é um privilegiado de me vestir, querida. Não é ele que me agrega valor, é eu que dou valor para ele. E quanto mais eu usar, mais barato ele vai sair. Adoro. Helena, você repete roupa? Repito, e você vai ver eu repetindo sempre. Porque a gente tem que ter inteligência financeira. E outra, quem gosta de você de verdade, gosta de você de chinelo havaiana. Gosta de você no dia da faxina, que a gente põe aquele pitoco aqui em cima, ó. Sem maquiagem, não é? Gosta de você porque você é muito mais do que a sua aparência. Mas a gente fica se esforçando para parecer quem a gente não é, para agradar quem não está nem aí para a gente. Quem é sua amiga? Só no dia que você está bonita, glamurosa e poderosa, não é sua amiga coisíssima nenhuma. Amigo é amigo nos dias ruins, no dia que você está bonita, no dia que você está péssima, no dia que você está glamurosa, no dia que você está na TPM, na hora da faxina e na hora do tapete vermelho. Esse é seu amigo. O seu valor não está naquilo que você calça, que você veste, na marca da bolsa que você usa. O diabo tem nos enganado com as folhas. Volta para a raiz. Volta para a raiz, porque a Bíblia fala que um coração alegre aformoseia o rosto. Helena, conta pra gente, o que você faz na sua pele? Meu filho, eu sou feliz. Beijo na boca do meu marido, passo uns creminhos que eu não sou boba nem nada, faço uns botox de vez em quando que alivia as linhas, mas não é isso que me define. A velhice vai chegar. E não tem problema nenhum com isso. Vamos suavizar a bicha, mas eu nunca mais vou ter 20 anos. E nem quero ter. Porque aquela Helena de 20 anos, estou correndo dela. Toda perebenta, coitada. Sou mais Helena de 50.
Mas o mundo fala que nós mulheres o quê? A gente não pode envelhecer. Os homens podem ficar barrigudo, careca, né? Se eles são gentis, a gente perdoa eles, né? Agora nós mulheres somos cruéis umas com as outras. Para com isso, empodera a sua amiga. Às vezes ela fala, você peleja, perde 5 quilos, ninguém fala um A. Você ganha 2. Fulana, segura sua boca, hein? Você também, querido, segura sua língua. Como a gente fala mal umas das outras. Seu cabelo é lindo, maravilhoso na cintura. Ninguém nunca te falou nada. Aí um dia você deu a doida, acordou de mau humor, brigou com o namorado. A coisa está difícil, está uma fase ruim. O que mulher faz quando está com fase ruim? Corta o cabelo. Não faça isso. Eu já vivi o suficiente para ter feito tanta besteira no meu cabelo. Eu nunca corto o cabelo quando eu estou em crise. Nunca. Vai dar ruim. Mas ainda tem mulher que faz isso. Está em crise, vai para o salão de beleza. Aí, seu cabelo estava lindo, ninguém nunca falou nada. Você cortou o cabelo, a amiga fala. Ai, por que você cortou o cabelo? Fica caladinha, se não pode dizer, tá linda, cala a boca, fica caladinha, passa direto. Oi, amiga, tudo bem? Fica caladinha. Como nós somos cruéis umas com as outras. Voltemos. A raiz, posição inferior. E o interessante, com dupla função. A raiz tem dupla função: fixar a planta no solo e executar a absorção de alimento. Presta atenção. A palavra de Deus diz que aquele que constrói a sua casa na areia é diferente. Aquele que escuta a palavra e não põe em prática é como um homem que constrói a casa sobre a areia. No dia da adversidade não vai prevalecer. E que aquele que escuta e coloca em prática, constrói, edifica a sua casa sobre a rocha. Não é assim? Então isso também, essas duas questões falam de fundamento, fundação. A rocha é inabalável, a areia é volátil, né? Ela muda. Da mesma forma, é a raiz. Ela tem que aprofundar para fixar-se no solo. Vocês lembram quando Jesus estava contando a parábola do semeador? Vamos ver aí, Mateus capítulo 13. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 13. Ele ilustra isso tão bem. E o texto diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, mais adiante está a explicação da parábola, a partir do verso 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Presta atenção no verso 20. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera.
E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Presta atenção que Jesus está falando. Escuta e entende. A que caiu em terreno pedregoso tinha pouca terra, então a raiz ficou na superfície. Não tinha muita terra para ela aprofundar. O terreno era pedregoso. Nesse aspecto, para a planta, a rocha é fria. Para a edificação de uma casa, a rocha é quente. Mas para o crescimento de uma planta, tem que ter a terra. E é da terra, ela se fixa na terra, e é da terra que ela extrai nutriente. É igual o nosso intestino. A gente cuida do coração, a gente cuida do nosso cérebro, a gente cuida dos nossos rins, dos pulmões, mas a gente não cuida daquilo que a gente come. O que a gente come pode estragar o nosso intestino e fazer o nosso intestino começar a absorver não apenas os nutrientes, mas as toxinas, o que torna o nosso organismo vulnerável a todo tipo de doença. Quando você come alimentos que furam as paredes do seu intestino, alimentos específicos, como o açúcar, por exemplo, ele destrói a parede do intestino, e o seu intestino, ao invés de absorver só os nutrientes, ele começa a absorver também toxinas, que sujam a corrente sanguínea e tornam todo o corpo vulnerável a tumores, a uma série de doenças. Por isso que a saúde, ela começa pelo alimento. Porque é o intestino que absorve vitamina, proteínas, sais minerais, absorve as coisas boas e distribui para o corpo através da corrente sanguínea. Mas a gente nem lembra do intestino, é ou não é? A gente cuida do coração, né? A gente presta atenção em outras coisas, mas a gente quase não lembra do intestino. Coloca um tanto de porcaria para dentro, come mal, come coisa ruim, que prejudica a maneira de absorção do nosso intestino e joga toxina para o corpo. A mesma coisa da raiz. Ela absorve os nutrientes da terra. A gente está vivendo uma época que a gente está tentando mudar o fruto. O fruto está estragado. Tanto fruto estragado, gente. Depressão, síndrome do pânico, competição, comparação, inveja, insatisfação, ansiedade. E a gente vai lá e quer arrancar o fruto. Trata a raiz. Porque o fruto é o seguinte, você corta o fruto estragado, a estação vira, vai florescer e frutificar de novo. Quando o fruto está apresentando um problema, você tem que colocar fertilizante e cuidar da terra, da raiz, para que essa árvore volte a ser saudável. Talvez você hoje esteja lutando com os frutos. Talvez hoje a sua vida, as pessoas vêm colher alguma coisa de você e o que você tem para oferecer é amargura, falta de perdão, medo, depressão, uma tristeza, uma angústia que você não sabe de onde que vem, sentimento de fracasso, de inadequação. Você fica se comparando às outras pessoas e se sentindo sempre um perdedor. Gente, não tem como viver uma vida frutífera, uma vida plena desse jeito. Mas aí o que a gente tenta? Mudar o fruto. Então a gente corta o fruto. Não, eu vou fazer. Não, vou fazer um treinamento, coaching, sabe? Vou comprar umas roupas novas. Vou repaginar minha vida. Aí você muda por um tempo. Vou fazer a cirurgia plástica. Não, gente, quando eu mudar esse nariz, vou mudar minha vida. Cada uma tem uma área aí na sua vida que você está tentando cortar o fruto. Aí você fica feliz uns 6 meses, 1 ano. Daqui a pouco volta tudo de novo. E pior. Não tenta arrancar o fruto. Deixa Deus tratar a raiz. Volta para o fundamento. Presta atenção. O que o dicionário está dizendo
é que é da terra, na terra que ela se fixa e dela extrai o alimento. Qual que é a sua terra? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvirá. Quanto tempo você gasta com a palavra? Você escuta todas as minhas pregações no YouTube, glória a Deus, eu estou falando a palavra. Mas quanto tempo você escuta do Espírito Santo, debruçado estudando sobre a palavra? Você e ele, só, sem intermediários. Quantas vezes você já leu a Bíblia? E a gente canta: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, mas você não faz a menor ideia, porque não lê. Gente, a palavra nos protege. A palavra de Deus nos nutre. Eu não estou falando de você ler a Bíblia para falar para todo mundo que eu já li a Bíblia 13 vezes. Sai todo orgulho. Sabe? Aí nesse caso a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe aquela pessoa que lê a Bíblia só para mostrar para os outros que é poderosa em Deus? Gente, esconde. Raiz não aparece. Sua vida devocional é problema seu e de Deus. Igual sua vida sexual, você não sai contando para as pessoas como é que é a sua vida sexual. Sua vida devocional devia ser a mesma coisa. A galera fica: estou fazendo jejum. A Bíblia fala que quando você fizer jejum, fica bonita, arruma cabelo e sai rindo para todo mundo: oi, Pai Senhor, estou ótima. Mas tem gente que fala: estou fazendo jejum. Ai, estou num propósito, sabe? Eu estou num propósito. Gente, para. Porque eu estava aqui, a gente faz uma questão de falar, porque eu estava aqui no meu momento devocional. Você não fala assim: eu estava aqui transando com meu marido. Você não fala, é problema seu, não é não? Mas a gente gosta de parecer santa. A gente gosta de parecer justa. Então a gente conta todo mundo a nossa vida devocional. Não está adiantando de nada. Só aparência. Você faz só para se sentir melhor do que a outra. Já perdeu a função. Faça como Maria. Eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui porque te amo. Eu não quero estar aqui para fazer uma canção. Eu não quero estar aqui para pedir algo de tuas mãos. Eu só quero estar aqui porque te amo. Porque te amo, eu paro todas as coisas. Porque te amo, me prostro diante de ti. Porque te amo, escolho a boa parte, que é estar aqui, quer te adorar, Senhor, quer te ouvir, quer estar aqui, porque te amo. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor.
Te amo, Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. A gente está buscando profundidade onde não tem, buscando cura para nossa alma em analgésico emocional, tamponando as nossas emoções feridas com compra, com comida, com relacionamentos vazios. E Deus tem tanta cura para dar, minha linda. Ele é a fonte. E você está vivendo de fast food. A raiz extrai os nutrientes da terra. E a palavra de Deus é a terra boa, terra sarada. Tanto nutriente na palavra de Deus para alimentar sua alma, para curar sua ferida, para te possibilitar perdoar e ser perdoado. Mas a gente fica igual barata tonta, buscando em cisternas rotas o que só a fonte da água da vida tem para dar. A gente diz que é crente, a gente frequenta a igreja, a gente é dizimista e ofertante, mas a gente está longe de Deus, longe da sua palavra, longe da sua justiça, longe do seu olhar. A gente trata as pessoas com uma arrogância sem fim. A gente ataca pessoas que pensam diferente da gente. A gente espera que aquele que não nasceu de novo tenha atitudes de cristão. E nós que somos cristãos não temos atitudes de cristãos. Amamos o que Deus não ama, valorizamos o que Deus não valoriza e desprezamos o que Deus valoriza e o que Ele ama. Invertemos a polaridade, vivemos de folhas e de frutos de plástico, e a nossa raiz está apodrecida, rasa, sendo queimada. Quando Jesus falou aqui em Mateus capítulo 13, Ele diz: aquele que ouve a palavra, recebe com alegria. Você está aqui hoje recebendo a palavra, está recebendo com alegria, você está sendo alimentado pela palavra, mas não tem raiz em si mesmo. Nós não temos raiz em nós mesmas, minha linda. Você pode querer fazer o melhor, você pode se esforçar com todo o seu empenho, você não vai dar conta. A gente dá por uns meses, depois a gente joga tudo para o alto. Mas se você começa a caminhar com Jesus, querer o relacionamento, não a religião. Você quer conhecer Jesus, e quando a gente quer conhecer alguém, a gente passa tempo com essa pessoa. A gente arruma tempo para essa pessoa, não é assim? Se eu quero conhecer alguém, eu arrumo tempo. Por que eu entrei lá no grupo de teatro do colégio? Porque eu queria conhecer o João. Não dava só para encontrar, ei, eu queria sentar, conversar, ver como é que ele pensava, como é que ele sentia, os sonhos que ele tinha, para saber se aquele encantamento poderia se aprofundar ou se dissipar. Então o que eu fiz? Eu fui lá e amei e falei: professora, essa peça está precisando de mais 2 beatas. Peguei minha melhor amiga e nós atormentamos a Mirinha até ela deixar eu entrar. E ali eu comecei a conhecer o João. Então a gente criou uma situação para conhecer. E a gente não cria situação para conhecer Deus, né? É muito bacana vocês virem no congresso. Isso é um indicativo de que você está querendo Deus. Glória a Deus, primeiro passo. Mas aqui o que você recebe no congresso, ele tem que acontecer 7 dias por semana na sua casa. A gente não vive só com comida de congresso, nem só com almoço de domingo. Você precisa de comer todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia, é ou não é? Gente, espiritualmente não é diferente. Da mesma maneira que o nosso corpo precisa de nutrientes, o nosso espírito também precisa. Se você não der comida boa para o seu espírito, se você continuar colocando lixo para dentro da sua alma, novela, BBB, conversa fiada, fofoca, maledicência, comparação, inveja, não vai dar que presta. Não vai dar nada que presta.
O tempo que você tem, você gasta nas redes sociais, e tudo que você consegue é ficar com inveja da sua amiga. Porque você acha que a vida dela é melhor do que a sua. Gente, não é. A rede social é uma ínfima porção que as pessoas selecionam a dedo a foto que vai colocar lá, com o filtro certo, com o ângulo certo para parecer mais magra. É tudo ilusão. É tudo mentira. Ninguém coloca as dores, ninguém coloca pão com ovo, sabe? Ninguém coloca a celulite, a estria. Ninguém coloca a cárie. Todo mundo coloca o sorriso maravilhoso. Ninguém coloca a hemorroida. Vocês estão entendendo? Aquilo ali é um pequenininho, uma coisinha selecionada, extremamente pensada para impressionar os outros. Mas cada um sabe. Aquele casal que recentemente virou notícia porque o marido jogou a mulher do prédio, matou a mulher dele. As fotos no Instagram eram de um casal impecável. A gente está vivendo uma vida de plástico, folhas e frutos de plástico. A raiz está apodrecida e o Senhor quer curar a nossa raiz. O Senhor está interessado em trabalhar a sua raiz, aprofundar a sua raiz. Eu não sei o que vem por aí, mas só quem tiver raiz boa que vai ficar de pé. Só quem está aprofundado nele vai permanecer e vai segurar muitos outros na força do vento. Para de cuidar daquilo que é temporário e inverta a polaridade. Não estou dizendo que você tem que embarangar, que você tem que deixar para lá, que você não tem que se arrumar, abandonar sua... Nada disso. Primeiro você cuida da saúde, não é assim? Cuida do alimento, cuida da saúde e a beleza vai acontecendo. A pele melhora, o cabelo melhora, não é assim? Espiritualmente é a mesma coisa. Cuida do que é importante, cuida do seu relacionamento com Deus, aprofunda o seu relacionamento com Ele, extrai vida da palavra, extrai nutrientes da palavra, se nutre, se fortaleça na palavra, que quando as mentiras vierem, você já está blindada com a verdade. Quando os enganos vierem, quando as acusações de Satanás vierem, quando as perseguições vierem, você sabe em quem você tem crido, você está alicerçada nele. A depressão não vai te pegar com essa facilidade toda, não, porque a alegria do Senhor é a sua força. Mas você tem que alimentar. O mesmo cuidado que você tem de alimentar o seu corpo, você precisa ter esse cuidado para alimentar a sua alma, seu espírito. Cuidado com os nutrientes que você está colocando para dentro. Às vezes você não está tendo tempo. Põe a Bíblia falada. Uma amiga minha me ensinou essa estratégia, gente, eu estou me deleitando com ela. Às vezes você está num corre-corre tão grande que você não tem tempo nem de parar para ler a Bíblia, né? Repense o corre-corre, tá? A Valnice Milhomes conta que quando ela queria orar, ela subia em cima do vaso sanitário de madrugada. Porque ela estava caindo de sono e ela não conseguia ler a Bíblia, então ela subia em cima do vaso, ela não podia dormir. Isso é estratégia, tipo, eu quero Deus, eu quero Deus, eu não vivo sem Deus. Porque a gente chegar aqui e cantar, ai, eu não vivo sem o Senhor, eu não vivo sem a sua presença. É fácil. Quem não vive sem a presença, busca a presença. Aí você vê a vida da outra bombando espiritualmente. Você pensa, nossa, mas Deus está usando, ela está caminhando, gente, está todo mundo bagaçado e ela está parecendo que está flutuando. Deus é maravilhoso, né, gente? O que ela bebe? Ela bebe da fonte da água da vida. Jesus falou para aquela mulher à beira do poço: quem beber desse poço tornará a ter sede. Poço é aquilo que o homem faz. É para acessar o lençol freático, mas é o homem que constrói. Ele fura, ele edifica em volta, não é assim? Para ele acessar, né? Fonte, Deus é que faz. Ele não falou, eu sou o poço, ele falou, eu sou a fonte. E ele falou para aquela mulher: quem beber da água desse poço tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, e eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando: vem em mim, bebe de mim, recebe de mim, seja curada por mim, seja fortalecida por mim, enfie as suas raízes em mim, extraia vida de mim. Eu sou a videira, sem mim nada podeis fazer.
Feche os seus olhos. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, Tu és a fonte, Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar. Existe um rio, Senhor. Olha essa canção. Que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, deixa ele passar aí, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.
Coloque a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Senhor Deus, eu abro o meu coração diante do Senhor. Eu te peço perdão, porque muitas vezes eu tenho me conformado com este século e eu tenho absorvido mentiras como se elas fossem verdades. Eu te peço perdão e eu te peço nessa noite que o Senhor abra os meus olhos, que o Senhor tire os tapões dos meus ouvidos e que o Senhor desperte o meu coração para a Tua palavra, que é a verdade, que é alimento, que é nutriente. É nela, Senhor, que eu quero me aprofundar e ter as minhas raízes curadas pelo Senhor. Eu quero ficar mais forte e quero corresponder ao propósito do Senhor para esse dia que se chama hoje, para esse tempo que eu vivo hoje. Eu quero me levantar como resposta do Senhor, como solução do Senhor, como profeta do Senhor sobre a minha própria vida, sobre a minha casa, sobre a minha igreja, a minha cidade, a minha nação e até os confins da terra. Cura-me, Senhor, cura as minhas raízes. Eu não quero e eu não vou viver de aparências. Eu quero viver um relacionamento, te conhecer e ser conhecida pelo Senhor. Eu não quero te honrar apenas com os meus lábios. Eu quero te honrar com a minha vida. Em nome de Jesus, faz a tua obra em mim, porque publicamente e com os meus lábios eu digo: sem o Senhor eu nada posso fazer e eu nada quero fazer. Eu quero fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus!